Oi meninas, tudo bem? Hoje eu tô aqui pra cumprir meu desafio de 30 vídeos em um mês. Vai ser super puxado, super corrido, mas eu prometi pra vocês e vou cumprir. E hoje estou aqui pro meu segundo vídeo, que é uma tag que se chama Vivendo Fora do País. São 18 perguntinhas super interessantes pra vocês me conhecerem um pouquinho mais, como é a minha rotina, como que aconteceu de eu vir morar aqui no Chile, e até mesmo pra quem pensa em morar fora do país, tá? Primeira perguntinha. Seu nome. Quem acompanha o blog sabe que meu nome é Fernanda La Salle, mas todo mundo me chama de Fê La Salle. Segunda perguntinha. Em que país e cidade você mora? Bom, eu moro no Chile, na cidade de Santiago, tá? Mora sozinha ou com a sua família? Eu moro com o meu marido. Às vezes a gente brinca, né, de que é namorido, porque na verdade nós não somos casados oficialmente, assim que eu digo cerimônia na igreja e tal, mas nós somos casados. Pensamos em fazer isso um dia, então mais pra frente, quem sabe eu conte pra vocês se isso vai acontecer ou não. Mas, então, como ele gosta de ser chamado assim e como eu o trato assim, moro aqui com o meu marido. Há quanto tempo você mora aí? Bom, eu já moro aqui, vai fazer 3 anos agora em dezembro. O tempo passa, hein, gente? Caramba! 3 anos já em dezembro agora. Você já morou em outro país? Qual? Não, eu nunca morei em outro país, sempre morei no Brasil e o Chile foi a minha primeira oportunidade de morar fora. Qual é a sua idade? Eu tenho 31 anos. Como surgiu a ideia de morar no exterior? Na verdade não foi uma ideia que a gente teve, aconteceu, assim, o Chile aconteceu na nossa vida. Porque meu marido recebeu a proposta pela empresa de realizar um projeto pela empresa aqui no Chile durante um ano. E inicialmente ele veio sozinho, ficou 6 meses sozinho aqui, depois eu vim, aprendi espanhol e já fiquei, assim, me apaixonei, não me arrependo nem um pouco. E nessa já levamos, assim, 3 anos aqui, né? Foi difícil conseguir o visto de residência? Não, na verdade o Chile está no acordo Mercosul, né? Então é relativamente fácil conseguir o visto aqui. O que é chato mesmo são todos os trâmites que você tem que fazer, de ir até a Polícia Federal, a documentação, horas na fila, esse tipo de coisa. Mas o visto em si não é complicado. Geralmente você passa 2 anos com visto temporário e depois disso sai o seu visto definitivo, tá? Mas não é como visto pro americano ou para outros lugares onde você tem uma entrevista mais né, exigente, coisas do tipo, tá? Não, é mais tranquilo. Tanto é que até para você viajar, para você vir pro Chile, você tem a opção de viajar com o próprio RG. Né? Então, para morar aqui, digamos que o visto correu bem, o visto do meu marido foi feito todo pela empresa, então para ele foi mais fácil do que para mim, que realizei tudo sozinho. Mas não teve, assim, complicações que eu digo de, barraram meu visto não sei quantas vezes, fiquei tentando. Não, é mais simples, realmente. Qual foi a pior situação que você já passou aí? Gente, minha memória tá tão ruim agora para essas coisas, mas eu acho que inicialmente me adaptar foi um pouquinho complicado no sentido de que eu não falava nada de espanhol, então era bem complicado para mim. A gente acha que o espanhol é simples, né? É fácil, eu falo português, então rapidinho vou me adaptar. Mas não é bem assim, tá? Nem tudo que a gente acha que significa aquilo realmente é aquilo. A conjugação verbal é completamente diferente, entre outras coisinhas. Então eu acho que no começo teve essa questão da língua, mas também teve pontos relativos à cultura que no começo foi um pouco assim complicado. Por exemplo, o Chile é um país bem mais tradicional que o Brasil. O brasileiro é meio que italiano, né? Fala alto, fala com as mãos. Eu, pelo menos, o tempo todo sou assim. Aqui no Chile é muito fácil você andar na rua e saber quem é estrangeiro e quem é chileno. Porque o chileno ele fala mais mansinho, mais baixinho, falam muito rápido também. Então acho que foram pequenas coisinhas culturais, assim. Não me lembro de nada muito grave que eu tenha passado aqui. Acho que no começo foi mais a dificuldade pela língua, que aí você acaba cometendo algumas gafes. E adaptações culturais que hoje já são mais tranquilas pra mim. Um ponto turístico que você gosta. Gente, eu sempre falo isso, eu gosto do Chile, eu gosto de Santiago, eu acho tudo muito lindo aqui. Quem me acompanha no Instagram sabe que eu sempre estou postando fotos da cidade e tal, porque uma coisa que me encanta muito aqui, antes até dos pontos turísticos, é o fato da cidade
toda ser muito verde. Então tem muita árvore, tem muitas flores no caminho inteiro, tem muito jardim, tem... Então isso pra mim assim, é incrível, sabe? Eu não preciso ir pra um parque pra olhar a natureza, ela tá aí no meio de tudo na cidade. Então isso pra mim é maravilhoso. Agora, eu vou citar um ponto turístico de Santiago e um ponto turístico do Chile que eu gosto muito. Em Santiago, que né, top entre os brasileiros, que é o Vale Nevado, que é a coisa mais linda, melhor ainda no inverno. E no Chile em si, uma viagem assim que mudou minha vida, foi uma das mais maravilhosas que eu já fiz, que foi para São Pedro de Atacama, no deserto. Gente, que lugar incrível, sabe? São coisas assim que alguém não, uma pessoa não pode morrer sem ver, sabe? As pequenas transformações diárias da natureza, uma beleza assim incrível. Sabe aquele lugar que você chega e te dá uma paz assim que você não consegue explicar? Tanto é que quem quiser detalhes dessa viagem, eu falei no blog, vou deixar um link aqui embaixo para vocês acompanharem. E outras dicas de outros pontos turísticos no Chile. Tem uma categoria no blog que se chama Chile, é só você buscar lá e tem tudo, tá? Até passeios na neve, passeio para quem não vai esquiar, lojas para comprar aqui, enfim, tudo que eu vejo de legal no Chile que alguém tem interesse de conhecer, dá uma procurada lá que você vai encontrar no blog, tá? Você fala a língua local? Acha importante aprender? Gente, como eu disse antes, falar a língua não é que eu acho importante, não. Eu acho essencial, sabe? Porque é aí que de fato você se vê como imerso na cultura, sabe? Então, quando eu não falava, as pessoas tentavam me entender, assim, mas era muito complicado. Então eu fiz questão sim de aprender a língua, fiz um mês de espanhol aqui quando eu cheguei. Depois o que eu aprendi de verdade, o que eu fui falando depois, eu fui aprendendo com os chilenos no dia a dia. Então não tem como você não aprender, você tá nesse lugar, ou você aprende ou você aprende. Então eu acho assim, essencial para você se comunicar, para facilitar a sua vida, né? E não tem como passar muito tempo sem a língua. E até para você se sentir parte daquele lugar. Sabe? Porque é muito difícil quando você vem morar em outro país e você, assim, tudo que você tinha como identificação não está mais ali. Então eu acho que a língua, falar o idioma, te aproxima dessas pessoas, te aproxima dessa tua nova realidade. Então eu acho, assim, super importante. Falo espanhol. É claro que meu espanhol nunca vai ser 100% como o de um nativo, mas eu sempre leio muitas coisas, eu falo com chilenos o dia todo, sempre que possível, leio TV, eu já estou muito mais imersa no idioma do que quando eu cheguei, e isso pra mim fez total diferença. O que você acha do país que você mora? Eles recebem bem os brasileiros? Eu adoro o Chile, adoro morar aqui. Eles recebem super bem os brasileiros, eles gostam muito dos brasileiros, né? E é engraçado porque eles gostam da maneira como a gente fala, como a gente ri, eles falam que nós somos um povo de muita liberdade, a gente faz o que a gente quer. Então é muito legal, eles sempre perguntam de tudo, principalmente de futebol, do samba, das danças. Eles sempre destacam muito a alegria do brasileiro. E a gente é assim mesmo, né, gente? A gente é feliz. Se tem uma coisa que eu admiro muito no brasileiro é que a gente é feliz. Agora, tem uma questão que isso precisa ficar muito claro para todo mundo que pensa em morar fora do Brasil, independente do país, tá? O Brasil é um mundo à parte. Nós temos pessoas de todos os lugares do mundo morando no Brasil. Acho que por isso o brasileiro se adapta tão fácil ao outro, a querer entender o outro, a querer integrar essa outra pessoa que é diferente de mim, como meu amigo, no meu ambiente de trabalho. A gente tem essa consciência muito forte. Os outros países, nem tanto. Então não é que o chileno ele não faça questão de te receber bem, não faça questão de te apoiar, de te ajudar, de ser seu amigo. Não é isso. É que diferente do brasileiro, eles são mais na deles, eles demoram um pouco pra pegar confiança em você. Eles não são aquelas pessoas que entram no metrô e vão desabafar a vida com você, como acontece no Brasil. Então, são pessoas em geral, isso eu tenho ouvido até de outras blogueiras que moram em outros países e de amigas que moram em outros países, a mesma característica. O brasileiro é mais aberto a fazer amizades. A te integrar, né, nessa nova vida. E as outras culturas, elas são mais reservadas. Então, isso você precisa ter muito claro, porque muita gente acaba voltando para o Brasil por esse fator, pela dificuldade em fazer amigos e tal. Mas eu acho que isso não pode ser um complicador. Eu acho que você tem que chegar aí e fazer diferença, e as pessoas vão gostar de você. Você só precisa respeitar o tempo delas, que elas têm uma cultura diferente da sua.
Outra perguntinha aqui. Sente muita falta da família? De que produtos brasileiros você sente falta? Caramba, eu sinto falta da minha família todos os dias. Não tem um dia que eu não sinta falta da minha família, em especial da minha mãe. Sabe aquele dia que você quer, assim, o colo da sua mãe, só a sua mãe vai te entender, que você precisa de um abraço, e eu vou mudar porque senão eu vou começar a chorar. Mas eu sinto muita falta dela, dos meus pais, dos meus irmãos, de família. Sabe aquela coisa assim, hoje é aniversário do meu sobrinho, eu vou. Não dá, nem sempre dá. Semana que vem tem casamento da minha prima. Se não tiver muito em dia com as minhas férias aqui ou com um feriado aqui, eu não consigo ir. Então essas coisas eu perdi e eu sinto muita falta. Meus sobrinhos crescem e eu não posso acompanhar se não for por Skype, por fotos. Então isso realmente é uma escolha difícil, compensa por um lado e perde em outro. A gente nunca vai ter tudo, sempre vai perder um pouco, mas eu tô sempre tentando aí manter contato com a minha família, telefonando, o Skype ajuda pra caramba, fotos, porque faz muita falta. E produtos brasileiros que eu sinto falta, nossa, a comida, com certeza, assim, eu sempre tô postando aí, quem me acompanha sabe que, nossa, coxinha, gente, como que não tem coxinha? Uma coisa tão básica, sabe? Coxinha, água de coco, gente, que delícia, um dia de sol, de calor, aquela água de coco. Ai, ó, tapioca, açaí, gente, pra mim, açaí é algo assim... Não pode faltar. Como que o lugar não tem açaí, sabe? Não entendo. Então, na verdade, Guaraná, que olha, eu nem tomo refrigerante, mas eu vou ao Brasil, eu tenho que tomar Guaraná. Eu acho que é isso que mudou, sabe? Você acaba sentindo falta das pequenas coisas. Você não sabia que você gostava tanto, que você ia dar tanto valor, até você perder. Até você não ter esse acesso diário, sabe? Então essas coisas eu sinto falta. Por isso que quando eu vou pro Brasil, realmente eu como sem culpa, aproveito tudo que eu posso, porque não é sempre que eu vou ter. Quais são os seus planos para o futuro? Pretende morar aí para sempre? Eu costumo dizer que o futuro a Deus pertence. Claro, eu não vou vivendo a própria sorte, assim, eu tenho meus planos, meus sonhos, mas eu prefiro viver o hoje, assim, e sei que o que Deus reservar pra mim, se for continuar aqui, se for pra voltar pro Brasil, se for pra ir pra outro país, eu sei que Ele vai fazer o melhor pra mim. Atualmente, sim, tenho tudo planejado pra continuar aqui. Não sei se pra sempre, porque pra sempre é algo muito longo, né? A gente nunca sabe o que pode acontecer. Mas, por enquanto, sim, minha vida tá planejada aqui. Mas depois dessa minha experiência, gente, de morar em outro país e das coisas boas que eu aprendi, assim, quando você tá feliz, quando você tá do lado de alguém que te ama e quando você tem Deus na frente, qualquer lugar pode ser a sua casa, sabe? Então eu deixo nas mãos de Deus e seja o que Ele quiser. O que tem no país que você mora e que você usa no dia a dia e que deveria ser implantado no Brasil? Tem muitas coisas aqui que eu gosto bastante, mas eu só consegui me lembrar de 4 agora, assim. A primeira é o RUT. RUT é o RG chileno. Mas, gente, ele é tão bom, sério, que com esse número eles conseguem saber tudo a seu respeito. E o mais legal ainda é que você só precisa desse número de documento, ou seja, não tem CPF, não tem reservista, não tem carteira de trabalho, enfim, não tem um monte de documentos que você precisa ter ou decorar, sabe? Você precisa ter esse RUT, que é o seu RG, e ele vai resolver a sua vida. Então, assim, já baixou aí boa parte, né, da burocracia que a gente tem no Brasil. Então isso eu gosto pra caramba. Uma outra coisa que eu gosto aqui, as mulheres vão me entender mais, é o que eles chamam de bodega, que nada mais é do que o quartinho da bagunça. Sabe, aquele lugar na casa que você tem sempre aquela bagunça que você guarda as malas de viagem, coisas que você não tá usando, as roupas de uma estação para outra porque não cabe tudo no guarda-roupa, sei lá, tapete, enfim, caixa de ferramentas, sabe, bagunça. Então, no Chile eles têm o costume de colocar isso na bodega, que é um quartinho que fica na sua vaga de estacionamento. Tá? E essa bodega existe em empresas, existe no seu condomínio, existe em casas térreas, existe no Chile. Então eu acho isso muito legal porque você aproveita muito melhor o espaço da sua casa, a bagunça não fica visível, né? Você não desperdiça um cômodo para isso, né? Você coloca tudo lá, fecha, tá na sua garagem, seu carro tá, sabe, escondendo e tá tudo certo. Então eu acho isso muito legal. Uma
outra coisa aqui é o fato das pessoas fazerem tudo de bicicleta. Você vê pessoas indo trabalhar de bicicleta, tem muita bicicleta no dia a dia, gente que vai para a escola, para a faculdade. Realmente reconhecido como meio de transporte, tem muitas vias especiais para isso e agora está aumentando. Então eu gosto muito dessa conscientização, sabe? E até porque andar de bicicleta aqui é a coisa mais linda, porque você não tá só no meio de prédios. Tem a natureza em volta, como eu já falei, né? Então isso é muito legal. E a última coisa é a questão da educação. É muito legal aqui porque desde crianças até assim, o final do ensino médio, que eu nem sei mais se chama ensino médio, né, gente? Mudou tudo, a ordem das séries, essas coisas todas no Brasil, uma confusão. Mas enfim, né? Eu fiz ensino médio, eu fiz colegial, então eu lembro assim. Então, desde, sei lá, do jardim até o ensino médio, as crianças, elas passam o dia na escola. E eu acho super importante, porque, não sei, vou estipular aqui, como se de manhã ela tivesse as aulas normais, então aí ela almoça na própria escola e à tarde ela consegue fazer as lições de casa na própria escola, ela tem outras atividades, atividade física, dança, outro idioma, mas enfim, ela passa o dia na escola, né? Então ela não tem as chances dela de conviver com a violência, de conviver com drogas, né? De não se tornar uma pessoa realmente culta são bem menores. Então isso em escolas particulares quanto em escolas públicas. Então isso é uma coisa que com certeza eu admiro muito e eu acho que isso deveria ter no Brasil também. Acho que quanto mais educação, quanto maior é o investimento na educação, mais você vê isso refletido na sociedade. Então acho que isso com certeza é um diferencial aqui. Qual sugestão ou dica que você dá para quem quer viver neste país? Não só neste país, tá, gente, mas como para quem quer morar fora. O mundo é de quem se atreve, o mundo é de quem se arrisca. Então mudar de país é uma decisão fácil? Não é. Você deixa para trás a sua família, você deixa para trás a vida que você construiu, as coisas que você tinha ali. É saltar no escuro. É ir realmente para um mundo novo. Mas o legal é que pode ter muitas coisas legais nesse lugar que você vai. Você pode se tornar uma pessoa melhor, você conhece outras culturas. Poxa, só isso já é um ganho assim gigantesco, sabe? Então, acho que se você tem esse sonho, lute por ele. Eu acho que sempre morar fora sempre vai ser uma experiência incrível, sempre vai ter o que agregar, nunca é assim, sabe, desperdicei X anos da minha vida. Não, eu acho que é sempre um ganho. Então acho que você tem que investir mesmo. E o conselho que eu dou é vá com a mente aberta. Vá consciente de que lá é realmente outro mundo, de que tem outras pessoas lá, de que o que elas fazem não é errado, é apenas diferente do que você aprendeu. E esteja aberto a aprender com elas, porque eu acho que assim é muito mais fácil você ser feliz aí. Tá? Então essas são as 2 dicas que eu dou. Se você pudesse descrever a sua experiência neste país em uma palavra, qual seria? Maturidade. Eu acho que eu cresci muito aqui, eu aprendi muito aqui, eu aprendo todos os dias. Essa coisa que eu acabei de falar de você vir aberto e aprender com pessoas que você nunca viu, a deixar na gaveta muito do que você foi e estar disposta a ser algo novo. Então isso me fez crescer muito, fez o meu relacionamento crescer demais, porque aqui, embora eu tenha amigos, não só chilenos, como eu tenho amigos brasileiros que moram aqui também, mas no dia a dia é muito eu e o meu marido, então isso aproximou a gente demais. Somos uma família e a gente procura fazer juntos aquilo que a gente não tem mais, que são os nossos pais por perto, sobrinhos, primos. A gente tenta compensar a falta que a família faz estando sempre juntos. Então isso me ajudou muito no meu relacionamento, me ajudou muito como profissional, a enxergar o outro, a trabalhar muito mais em equipe, a me valorizar também, a acreditar em mim. Então eu só cresci. Então foi muito aprendizado, é aprendizado todos os dias e o aprendizado resulta em maturidade. Então essa palavra pra mim descreve a minha experiência. Além de ser tudo incrível, né? Se eu pudesse agregar uma outra palavra aí, seria o fato de ser tudo muito incrível. E a última pergunta, mostra algumas fotos do lugar que você mora. Melhor do que fazer isso, eu vou deixar aqui um vídeo, que se chama Curiosidades do Chile. Eu conto tudo que eu acho legal, diferente e interessante aqui, mostro em vídeos, mostro fotos,
Tem aquela categoria Chile no blog que eu já falei, onde eu coloco milhões de fotos daqui, dicas pra você morar, simplesmente pra você passear. Então, dá uma acessada no blog e dá uma vasculhada aqui no canal que você vai encontrar fotos desse lugar incrível. Gente, essa era a tag Vivendo Fora do País que eu queria conversar com vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, por favor, se inscrevam no canal, curtam esse vídeo, divulguem para os seus amigos. Se inscrevam no canal porque aí você vai ficar sabendo antes de eu postar lá no blog tudo que eu gravar, ainda mais esse mês que tem um vídeo todo dia. Então não perca, não deixe de acompanhar. Um super beijo, muito obrigada por tudo. A gente se vê no próximo vídeo.